Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que me fizeram e eu acho que é até interessante que se responda a isso, porque é importante nós sabermos que um método de educação que seja restritivo também e que seja quase que exclusivo não vai resolver um problema de um outro método de educação que seja extremamente abrangente e mas também restritivo, porque só se gera o problema com esse. Hoje eu vou falar com vocês sobre educação. Primeira coisa que nós temos que considerar. Eu vou falar, na verdade, sobre o Trivium, se o Trivium é a solução para a educação no Brasil. Eu vou falar sobre isso, né? Mas antes eu quero introduzir mostrando que, na verdade, a educação no Brasil vai muito mal. Vai muito mal devido a um pressuposto, na verdade, construtivista. Alguém pode dizer que o método construtivista é um método ruim. Bom, já começa errando, porque o construtivismo não é método. O construtivismo é uma concepção. E por ser uma concepção e ser usado indiscriminadamente, ele acaba se tornando a total ausência de método. Quando você estuda, geralmente num curso de pedagogia ou uma pós-graduação na área de educação, fala-se de construtivismo, aborda-se vários conceitos, só que para estes conceitos não são criados propriamente um método. Aquela pessoa que aprende aquele conceito, ou seja, o professor, ele deve saber aplicar aquele método em situações afins na sala de aula. Né? A princípio, seria esse o contexto. Você tem a noção, tem o conceito, tem a ideia e você vai aplicar isso na sala de aula em situações diversas. Aí, conforme a situação acontece, conforme ela aparece, conforme ela se mostra para você à luz daquele contexto, você vai interpretá-la e trazer para uma prática que seja, digamos assim, espontânea, né? Não tanto deliberada. Entretanto, esse é o grande erro do método construtivista, porque dentre as pessoas que têm capacidade para isso, se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir que deve ser menos de 10% do professorado brasileiro, né? De todo o mundo, né? Porque em todo mundo onde o construtivismo está sendo aplicado está dando errado. Porque na ausência total de método, falta referência. As pessoas não têm mais referência para realizar uma tarefa. Quando você educa, você tem que fazer uma tarefa, você tem que um trabalho que você está fazendo. E todo trabalho tem seu processo, né? Não tem só seu conceito. Se você for ficar só com um conceito, você não consegue produzir nada. Você precisa ter uma linha de produção, digamos assim, não no sentido industrial, mas uma linha de produzir as coisas. Uma coisa vem depois da outra. Imagine que você vai fazer uma receita de bolo e você decide que vai jogar a farinha primeiro, depois vai jogar os ovos, depois vai assar, depois você vai tirar, botar o leite, depois você vai assar de novo, depois você vai tirar, aí vai botar o fermento. Não vai dar certo, porque não tem uma sequência. Todas as coisas elas precisam ter sequências, elas precisam ter lógica, né? E essa lógica às vezes ela tem que ser previamente entregue a você. O que acontece com o construtivismo é que essa ideia de entregar uma coisa pronta, de entregar um roteiro para você trabalhar, isso praticamente some. E você fica na dependência de você mesmo ter um roteiro simplesmente a partir de sua própria percepção. A maioria das pessoas não tem condições de fazer isso. A maioria das pessoas trabalham com receitas de bolo mesmo. Pegam aquela receita e às vezes até melhoram a receita, né? Melhoram a receita. Mas a maioria, talvez 99% das pessoas, dos professores, não conseguem trabalhar sem uma receita pronta. Claro que existem aqueles que conseguem se destacar e conseguem até superar essa dificuldade
e ensinar mesmo usando esse método. São pessoas geralmente mais criativas, né? Mas não são a maioria da população. As pessoas criativas, a tal ponto, não são a maioria da população e muito menos a maioria dos professores, né? Então, o construtivismo é um fracasso em termos educacionais, exatamente por causa disso, pela ausência total de método. Ausência total de método. Agora vamos para o trivium, né? Eu falei rapidamente sobre o construtivismo. Resumindo, é a ausência total de método. É o que nos interessa para o nosso argumento. E o que é o trivium? O trivium é exatamente o oposto do construtivismo. O trivium é a presença total do método. Ou seja, digamos assim, é a supremacia do método sobre qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de consideração. O método do trivium, ele entra com lógica, gramática e retórica, né? Que são coisas que você pode aprender, que são boas, né? Mas que você não precisa exatamente do trivium para aprendê-las, né? E se você seguir o método do trivium, você vai ter que desenvolver isso seguindo a forma de um tipo de ensino. E qual é esse ensino? O ensino católico aristotélico, né? Para você entender melhor, o catolicismo que nós temos, baseado em Tomás de Aquino, ele entra numa questão muito de Aristóteles. Todas as coisas que o catolicismo ensina são baseadas na filosofia de Aristóteles, praticamente todas, digamos assim, pelo menos a maioria das suas heresias, né? É uma seita aristotélica. Eles seguem ideias de Aristóteles. E o trivium, especificamente, esse trivium que querem inclusive impor para o homeschooling no Brasil, ou o ensino, escolarização domiciliar, como queiram chamar, o trivium ele é na verdade uma imposição e ele é baseado dentro dessa questão aristotélica, de toda a visão aristotélica quanto à natureza do ser das coisas. O ser são as coisas, tá? As coisas que existem é o ser, né? Tudo que existe é um ser. Isso aqui é um ser, eu sou um ser, aqui não sei, por aí vai. Então as coisas, vamos usar esse termo coisa, que fica mais fácil da gente entender. Então, eles chegam por um caminho que eles querem entender as coisas, né? As coisas que existem, né? Que estão na realidade em que vivemos. E essas coisas eles tentam analisar pela lógica, né? Pela conexão entre uma coisa e outra, qual é a razão entre uma coisa e outra, digamos, também pela gramática, que procura entender o sentido de determinadas coisas, como na sua existência nesse mundo, naquilo em que elas fazem, ligação entre uma e outra, né? A gramática procura entender o sentido das ideias e não exatamente o sentido das palavras, essa gramática do trivium, né? Ela procura entender o sentido das ideias baseado especialmente nas 10 categorias do ser de Aristóteles. Ou seja, é muito vinculada à questão de metafísica, ontologia, essas coisas assim. Então é muito vinculada a um ponto de vista filosófico, né? E sendo vinculada a um ponto de vista filosófico, ela atende também ao ponto de vista católico, né? Tomista, de Tomás de Aquino, e leva as pessoas a terem um pensamento de conformidade a noção do que seja aristotélico, né? Se uma determinada coisa é aristotélica e você pensa de forma aristotélica, você vai ter um pensamento espiritual também aristotélico. Ou seja, o trivium, na verdade, essa ideia de botar o trivium como se fosse o suprassumo da educação, ele quer levar você, ou todos aqueles que aceitarem, ou se alguém aceitar, ou se vier a ser colocado no Brasil, que eu não acho muito fácil, mas talvez aconteça, ele tenta botar você num nível de pensamento onde tudo o que se diga sobre aquilo, você concorde, porque você tem um pensamento adequado àquilo. Exatamente, de outra forma, um tanto quanto diferente, mas exatamente como fizeram os comunistas. Eles pegaram, né, formataram o pensamento do povo em relação a determinadas coisas, especialmente aquele pensamento revolucionário,
E formatando esse pensamento, eles começaram a incluir ideias e mais ideias que chegaram até todo tipo de aberração possível, de tal forma que as pessoas aceitavam naturalmente, porque já tinham sua mente preparada para aquilo. Ou seja, quando você vê o construtivismo que chegou, ele tirou todo o método e veio a reboque toda essa doutrina, digamos, comunista mesmo, né? De esquerda, ele preparou as pessoas para que aceitassem a desordem, né? A desordem específica do comunismo, que levaria eles a estar com a mente desorganizada e automaticamente aceitar uma ordem que fosse imposta para eles. Então, o construtivismo teve esse papel. Embora, como conceito, você não possa dizer que ele é totalmente absurdo, porque tem coisas que são coerentes no construtivismo. Mas a ausência de método destrói totalmente o construtivismo. E é exatamente esse o grande problema, a ausência de método. Mas, por outro lado, assim como pela ausência de método, você pode preparar a mente das pessoas para estarem prontas a receber qualquer coisa que chegue, por não terem um filtro, né, que analise aquilo e que veja o que está correto ou incorreto naquelas colocações. Também o excesso de método faz com que as pessoas tenham apenas uma visão, porque elas têm um filtro que não possui outros filtros. É um filtro só, um filtro único, né? E às vezes você tem que passar uma ideia por N filtros para que você possa entender aquilo, para que você possa aplicar aquilo à sua vida. Então, uma coisa que eu quero dizer é que, embora o Trivium tenha seus méritos, ele não é insubstituível, ele não é o melhor método de ensino que possa existir. Ele é um dos, mas ele tem um grande perigo. O grande perigo de também fazer um tipo de lavagem cerebral nas pessoas. Por quê? Porque vai pegar essas pessoas e estabelecer a ela um tipo de pensamento dominante no catolicismo. E quando estabelece esse tipo de pensamento dominante, automaticamente transforma essas pessoas em pessoas que sejam receptivas a qualquer tipo de ideia, inclusive religiosa, que transforme suas vidas da forma que interessa a um grupo, né? Especialmente o grupo de dominação vaticana, né? Digamos assim, né? E você vai pensar, mas isso não tem nada a ver com uma dominação católica. Tem sim. O próprio Olavo de Carvalho já disse que para ele uma das soluções para o Brasil é a retomada da hegemonia católica no Brasil. Né? Hegemonia católica significa controlar a mente das pessoas mesmo, ter o domínio dos pensamentos. Literalmente isso. Então, se o catolicismo tiver o domínio do pensamento das pessoas, o catolicismo automaticamente não precisa nem pregar o evangelho. Ele basta apenas falar as coisas que sejam coerentes com um método de pensamento que se leva mais tempo para aprender o método do que para aplicar o método. O método é tão perigoso nesse sentido de lavar a mente que você leva mais tempo para aprender o método do que para aplicar o método. A parte prática do método, ela demora muito mais tempo menos tempo do que praticamente você aprender o método. Então é perigoso você estar nisso, porque você entra numa situação em que um método te transforma numa pessoa que só pode aceitar aquele raciocínio. Ela te transforma num sujeito que vai, assim como os comunistas têm um tipo de pensamento fechado, as pessoas que vão estar vinculadas exclusivamente ao trigo vão ter um pensamento fechado. Por que você acha que muitos pastores ou ex-pastores estão abandonando as ideias evangélicas, né, a doutrina evangélica, para seguir o catolicismo após virarem alunos de Olavo de Carvalho? Porque eles foram dominados pelo método do Trivium. Eles foram dominados pelo método. E sendo dominados pelo método, né, e também por seu professor,
sendo dominados pelo método, eles acabam raciocinando dentro daquele método, porque acreditam que aquele método é quase que infalível. Então, esse método, nós vemos aí com esse testemunho desses pastores que viram Olavete, viram católicos, né? Nós vemos aí que o método é uma forma de pegar aqueles crentes que não têm conhecimento bíblico, né, ou que tem um conhecimento bíblico muito superficial, ou até são até pastores, mas que não têm muita fé em Deus, né? E eles conseguem ser cooptados pelo método. Imagine você, se pastores, e muitos desses pastores são pastores que fizeram teologia, conseguem ser cooptados pelo método do Trivium, imagine a maioria das pessoas mais simples, se forem cair nessa situação. Então, o método do Trivium, embora ele tenha seus méritos, ele é um perigo porque ele é uma forma de doutrinação e uma forma digamos assim, de catequização do povo, mas não pela palavra de Deus, mas através de um argumento intelectual. Ou seja, procuram trazer uma questão intelectual, procuram trazer uma intelectualidade, um sentimento de ser superior aos outros por dominar uma determinada técnica. Inclusive, eles costumam dizer que os outros são burros, são isso, são aquilo, porque eles, na verdade, é o que leva o método a eles. O método leva eles a se sentirem superiores. E sentindo-se superiores, eles acabam perdendo a humildade de ouvir as escrituras, mas tendo o orgulho de seguir seu método. E pegam aquele método e o método se transforma num laço. Um laço de repetição. Tudo o que acontece ele coloca naquele laço do método e começa a processar. Claro que, como pedagogo, eu dei uma estudada nisso, dei uma pesquisada e vi que realmente a coisa é bem sutil. É até tentadora. Quando você vê a primeira vez, você entende que aquilo é tentador, porque aquilo te leva a uma compreensão. Só que ao mesmo tempo, quando você começa a abordar aquilo e estudar com cuidado, você começa a ver que aquilo te prende num padrão de comportamento. Por que você acha que aqui no meu canal os Olavetes geralmente vêm com muita raiva, né? Porque eles sabem que eu não vou dar tela para eles, então eles partem para todo tipo de agressão. Você vai ver aí alguns vídeos onde eu boto essas agressões. E eles botam essas agressões porque eles se julgam às vezes superiores, se julgam mais inteligentes porque tem um método específico. Então vamos resolver agora. Qual é a solução? Qual é a solução? A solução é usarmos uma pluralidade de métodos, certo? Eu acredito que todo professor tem o direito de escolher o seu método, certo? Todo professor tem o direito de escolher o seu método. O que o MEC faz hoje é uma coisa extremamente errada, onde define que praticamente todo mundo tem que ser construtivista. Por que todo mundo tem que ser construtivista? Não precisa ser construtivista. O professor tem que escolher um método, né? Tem que ser orientado a vários métodos específicos que existam. E dentro desses métodos, ele vai escolher aquele que ele se identifica. Um professor se identifica com o método X, ele vai abordar as suas aulas naquele método X. O outro professor se identifica com o método Y, vai fazer a mesma coisa. Se alguém se identifica com o construtivismo, use o construtivismo, né? Mas são poucos que conseguem fazer isso. Se alguém se identifica com o Trivium, use o Trivium. Se alguém se identifica com um outro método, que não são nem comentados, na verdade, nas faculdades, praticamente, os métodos praticamente não existem, né? Fica tudo nesse binômio. O Trivium não é nem comentado na faculdade, é comentado entre grupos de católicos que querem colocar o Trivium dentro da educação, mas exatamente para gerar esse tipo de pensamento favorável a uma adesão, vamos dizer, um proselitismo católico, né? Agora, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que descobrir, como professores, como educadores, como pais, quais são os métodos que existem, quais são os métodos disponíveis. Uma alternativa ao Trivium que eu recomendo aos professores evangélicos é que comecem a analisar
as coisas separadamente. Pega a lógica, um livro de lógica, começa a estudar lógica, porque é importante sim você ter conhecimento de lógica, né? Mas sem o trivium. Esquece o trivium, pega só a lógica. Estuda a lógica. Procura especialmente um autor conservador, um autor mais antigo, que tem um ponto de vista mais diferenciado, né? Você vai pegar também a retórica e vai começar a aplicar a retórica. Mas como você vai aplicar a retórica? Você vai usar a retórica usando o que nós usamos na igreja, que é a homilética, certo? Você vai usar praticamente a retórica de sermão. Por quê? Porque você aprendendo a retórica de sermão, você aprende a ensinar qualquer coisa. Você aprendendo a ensinar como um sermão, você aprende a ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, certo? Então aprenda a retórica de um sermão, né? Posso até tem uns vídeos que eu falo sobre isso, sobre como pregar. De repente eu faço um vídeo mais extenso sobre essa questão de homilética propriamente dito, para que vocês possam entender melhor isso, ou hermenêutica também. Então eu já falei da lógica. A lógica é uma coisa bem básica que você deve aprender mesmo, né? Às vezes você esquece qual o nome o que esse cara está usando, ou você sabe que ele está usando uma coisa errada, né? Está usando um termo errado, tá articulando o argumento de forma errada, está entendendo errado, então use noções de lógica, né? Procure entender a lógica. Procure entender a retórica também através do uso de sermões, né? Procure aprender homilética, né? Homilética do ponto de vista mais tradicional. Tem um livro que eu não estou com ele aqui, mas ele se chama José da Silva, um pregador leigo, né? A editora dos Batistas publicou esse livro. Ele fala somente sobre um tipo de sermão, que é o sermão temático. Mas a partir do sermão temático, você consegue gerar várias coisas. Então, essa é uma alternativa ao trivium. Faltou falar da gramática, né? A gramática do trivium, ela procura mostrar o sentido das coisas a partir das 10 categorias do ser de Aristóteles. Então você vai abandonar isso. E você vai pegar o quê? Vai procurar livros. Tem um livro pequenininho da editora Vida que fala sobre hermenêutica, né? Você tem que começar com hermenêutica bíblica. Porque a hermenêutica nada mais é do que o estudo do sentido dos textos, né? Vem lá da mitologia, esse nome hermenêutica, que é da mitologia do falso deus Hermes, né? Que trazia mensagens dos deuses do Olimpo para o mundo, sendo que ele decifrava essas mensagens. Você pode ver, inclusive, na história de Sócrates, que o seu companheiro lá, Xenofonte, sei lá, agora me falta o nome, ele vai no oráculo de Delfos e pergunta quem era o homem mais sábio. E segundo dizem, provavelmente o oráculo deu uma resposta assim por alto, né? E Xenofonte foi interpretar, e ele interpretou e entendeu que era Sócrates. Só que Sócrates não acreditou, porque ele não acreditou no falso deus dele, mas porque ele não acreditou na interpretação de Xenofonte, né? Então ele começou a tentar imaginar qual seria a interpretação e acabou descobrindo que ele era o mais sábio, né, na história ali, que de um modo geral mais clássica que se diz, né? Agora, é interessante que você aprenda a hermenêutica, né? Eu fiz essa digressão aí sobre Sócrates e Hermes para dizer a origem da palavra. Então, hermenêutica significa trazer um conhecimento que está cifrado, que você não consegue compreender, e trazer ele para o sentido mais próximo da sua realidade. Você vai compreender ele como ele significava lá na sua origem e trazer para hoje. Como que você vai fazer isso? Você vai procurar o método histórico gramatical, a hermenêutica bíblica no método histórico gramatical. Depois você pode desenvolver um pouco mais as suas noções de hermenêutica, mas eu recomendo que você comece pela hermenêutica bíblica. Se você souber homilética para dominar a retórica e souber hermenêutica bíblica, o resto vai ficar muito fácil de você entender. Você não precisará do trivium. Você não precisará do trivium e você vai conseguir perceber, e inclusive vai ter sabedoria para perceber as manipulações do trivium e não será dominado por nenhum tipo de coisa. Portanto, a solução para você que é professor cristão
Entender lógica, sim, estudar lógica para compreender o que significa e mais do que isso, a se dedicar a buscar a hermenêutica e a homilética cristã, especialmente evangélica. Procure livros mais simples no início, né, como esses que eu te indiquei aí, que são um da editora Vida, vem esse escrito hermenêutica, é pequenininho, desse tamanho, custa pouco, barato. O José da Silva, um pregador leigo, também é da Convenção Batista Brasileira, também é um livro pequeno, 14 por 21, poucas páginas, não tem nem 100 páginas, acho, e ele dá uma noção muito básica de hermenêutica, e esses dois livros dão uma noção muito básica de hermenêutica e de homilética. Se você tiver essa noção básica, depois você parte para outros livros mais densos, digamos assim. Aí é interessante você procurar livros de seminário que tenham sido lançados da década de 80 para trás, tá? Década de 80 para trás. No máximo 95. No ano de 95 você pode chegar e você pode conseguir alguma coisa, 90, no máximo até a década de 90, né? Mas a década de 90 para trás, se você pegar da década de 90 para frente, tem muito livro que já está um tanto quanto ruim, porque veio de autores que não são conservadores e que até adotam um tipo de abordagem construtivista muito ilógica, sem uma construção adequada. Quando você pega esses livros da década de 90 e 80 para trás, especialmente da Juerp, você verá que ele é todo divididinho, todo organizado, todo sistematizado. E sendo sistematizado, você vai conseguir entender muito mais fácil o que ele tem a dizer. Então, por isso que eu te recomendo isso. São os melhores livros para você estudar homilética e hermenêutica. Portanto, eu recomendo a você que tome cuidado com o trivium, né? Se você é um educador, dá uma olhada para você saber como é que é. Se você for um educador que tem uma noção mais teológica, você vai perceber que realmente tem esse problema e que o trivium é um preparador para um culto aristotélico, como existe o culto aristotélico entre os católicos de modo geral, que a maioria das coisas presentes em seu culto tem origem na filosofia aristotélica, né? Na verdade, não existe teologia católica sem filosofia aristotélica, né? Ou agostiniana, digamos assim. Não existe. Agora, ao passo que, para os evangélicos, a teologia sobrevive sem nenhuma filosofia, praticamente. Certo? Porque sem nenhuma filosofia, em termos que eu digo, você tem que estudar a fundo a filosofia, né? Porque ela está empremeada na nossa cultura, então isso aí ocorre mesmo, né? Vai ocorrer de alguma forma. Mas você não precisa aprender filosofia para dominar a lógica, a retórica e o sentido das coisas. Você não precisa aprender. Estude essas coisas que nós temos em nosso meio evangélico. Agora, quanto ao método que você vai abordar, quanto ao método que você vai utilizar, você vai ter que estudar, vai ter que procurar e vai ser de acordo com a sua área de ensino. Por exemplo, o pessoal da matemática, né, tem muitos métodos de matemática, muita coisa legal, né? Por exemplo, o Soroban, quem não sabe, quem não conhece, é um tipo de calculadora, mas é tipo um ábacus japonês. Se você consegue dominar aquele ábaco, né, se você ensinar para crianças já em tenra idade, na sua escola, né, que você tem uma escola e começa a ensinar aquilo, praticar aquilo, aquelas crianças vão fazer cálculo mental assim, ó, em segundos, muito rápido. É muito rápido. Já fizeram um tipo de competição entre o Soroban e uma calculadora, já há tempos atrás, uma calculadora eletrônica. E, na verdade, o Soroban ganhou por segundos de diferença, ou seja, botaram cálculos difíceis e o Soroban não errou, né? Inclusive chegando perto da calculadora. Só que é necessário uma destreza. Mas você veja bem, não é uma lavagem cerebral, é uma destreza que você pratica, né? É uma atividade manual e intelectual. Você está movendo as contas e ao tomar as contas que eu digo são aquelas pecinhas, né, do Soroban, e você está mexendo ali, você está calculando mentalmente todo aquele processo e você consegue fazer depois mentalmente imaginando o Soroban.
Às vezes faz contas complexas, difíceis, imaginando Soroban. Eu não domino Soroban, obviamente, porque não é minha praia e porque já estou muito velho para aprender isso de novo, né? Mas já mexi com Soroban, até para comprar um Soroban para treinar, porque faz bem inclusive para a memória, né? É interessante que você que tem mais idade, né? Você vai conseguir melhorar a sua memória. Então pratique o Soroban, eu recomendo muito. Então é importante que a gente tenha essa noção de que, embora o Trivium tenha seus méritos, ele também tem os seus perigos, assim como o construtivismo tem seus méritos e é perigoso, certo? É igualzinho, é o oposto do outro, mas os dois visam o mesmo objetivo. Portanto, né, concluindo e repetindo o que eu quero dizer, cada professor deve ter o seu método. Cada professor deve pesquisar quais são os métodos disponíveis de ensino, né? E métodos que eu me refiro são métodos filosóficos de ensino e não métodos propriamente de fazer Philip 66, dividir a turma em grupos, isso e aquilo, não. Isso aí são estratégias, tá? Métodos filosóficos. Você tem que pegar quais são os métodos filosóficos de ensino que você tem disponíveis e ver se ele cabe dentro da sua ideia, dentro da sua forma de agir. Se ele couber, beleza. Se você é católico, quer usar o Trivium, use. É problema seu. Mas agora o evangélico, usar o Trivium pensando que é a melhor solução do mundo, não se engane. Isso, na verdade, visa acabar, inclusive, com a membresia das igrejas evangélicas. Porque transforma as pessoas num tipo de pensador pró-heresia aristotélica, pró-catolicismo. Certo? Então, ao invés de fazerem um tipo de proselitismo, de pregação através da palavra de Deus, eles vão fazer intelectualmente e politicamente. Por isso que o Trivium é perigoso, embora possa dizer que ele é eficiente. É eficiente, mas não é insubstituível. Você pode substituir da forma que eu falei aqui, usando a homilética e a hermenêutica bíblica. Depois você pega essa hermenêutica bíblica e sobe ela um pouquinho, pega um pouquinho não, ou um pouquinho sim, indo para outros tipos de hermenêutica. Você vai ver que existem outros tipos de hermenêutica, como por exemplo a hermenêutica jurídica, a hermenêutica histórica e por aí vai, né? Então você vai ver que existem outras hermenêuticas. Mas se você domina primeiro a hermenêutica bíblica, você tem a base de tudo e tem uma boa base bíblica também. Então eu recomendo isso para você, que é professor evangélico, tá bom? Então, essa é a palavra de hoje. Espero que eu tenha esclarecido o perigo do Trivium como substituto ao construtivismo e que nenhum método deve ser superior ao outro. Nem mesmo o Trivium deve substituir o construtivismo em unidade, né? Devem ter pluralidade de métodos e cada um escolhe o seu método. Cada um escolhe o seu método. Isso que é importante, que cada professor tenha a possibilidade, se não for na graduação, mas na pós-graduação, fazer várias pós-graduações onde ele se especialize num determinado método. Ele escolhe o método X e ele se especializa no método X, né? Que existem muitos métodos por aí. O Kumon, por exemplo, é um método específico. É um método que inclusive tem uma marca registrada, digamos assim. Você não pode usar tão fácil assim. Talvez tenha alguns direitos específicos. Mas o comum é um método que a gente pode citar que está fora desses métodos aí. É um método que existe aí no nosso meio. As escolas de idioma usam métodos diferentes, criam seus métodos, né? E às vezes podem ser métodos que sejam criados ou métodos que já existam, né? Um dos métodos interessantes que você pode usar, um recurso que você pode usar e que pode ser bem metódico, é o que a própria Bíblia usa, de contar a história das coisas, dependendo da matéria que você viva, né? Você pode fazer um método basicamente assim: você conta a história, né? A história daquela coisa, discute em relação às pessoas e faz a aplicação, certo? Isso seria bem básico, mas não para determinadas matérias. Muitas matérias isso não caberia. E tome cuidado ainda com o tal de análise do discurso, tá? Porque existe uma tal de análise do discurso que ela procura analisar o que os outros estão dizendo sobre o ponto de vista comunista.
né? Então, não é a análise do discurso, é a análise do discurso que eu não quero, né? A crítica do discurso. Cuidado com tudo que você falar que seja crítico, porque quando se refere a esse termo crítico, é um termo que está se referindo à abordagem comunista, à abordagem socialista, a uma visão de desconstrução da vida em que vivemos do ponto de vista cristão. Portanto, tome cuidado. Essa foi então, portanto, a ideia que eu tinha para trazer hoje em relação ao perigo do Trivium, porque ele é perigoso, ele é perigoso. Tome cuidado com ele. Você não vai ver isso agora. Você não vai ver isso agora porque ainda está em muito inicial. Mas pode ser que no futuro você venha dizer, Marco Teles tinha razão. Então, antes da gente de falar assim, Marco Teles tinha razão, igual aqueles que ficam dizendo, Lago tem razão, né? Não quero saber, não quero ter razão, não. Eu quero que você evite isso e que eu esteja errado no futuro, que isso não aconteça. Né? É a melhor coisa, né? Melhor coisa, é melhor que eu esteja errado. Marco Teles estava errado, isso não aconteceu. Que bom! Né? Vou dizer assim, não, eu tinha razão, não avisei, não. Eu te disse, eu não te disse, eu não te disse. É o Olavo, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Então não faça isso, tá bom? Prefira não que isso não aconteça. E para isso não acontecer, você deve tomar uma posição agora, né? Antes que no futuro isso se estabeleça e fique pior a emenda do que o soneto, tá bom? Que Deus o abençoe, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração.